Boa tarde, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Hoje, quinta-feira, 21 de setembro de 2017. Estamos aqui de volta para propor aos senhores mais um tema de reflexão. E esse tema especificamente eu havia tempos atrás, né, me comprometido a não estar expondo, né, até por uma questão de princípios, mas eu vejo que é necessário que ele seja comentado antes de mais nada para o esclarecimento dos senhores. Muitos dos senhores e senhoras não têm tempo, né, para esse tipo de reflexão, esse tipo de pesquisa. Então eu vejo de importância a colocação desse tema, porque ele esclarece muita coisa a respeito da formação de opinião, a respeito de determinados movimentos políticos, não é? E é interessante que tomemos conhecimento disso, que estejamos conscientes, né, daquilo que estamos fazendo e conscientes do solo onde estamos pisando. Portanto, me proponho então a trazer essa provocação, vamos dizer assim, aos senhores e senhoras, e que possamos construir, né, e que possamos enxergar melhor as realidades que envolvem esse tema específico que eu vou estar comentando com os senhores agora. Antes de qualquer comentário, é interessante deixar muito claro que não estarei aqui fazendo nenhuma referência a questões transcendentes, certo? Eu vou estar fazendo alguns comentários a respeito da Igreja Católica, porém, deixando bastante claro que aqui não está em jogo, não está sob análise qualquer questão transcendental, né? E sim apenas uma observação a respeito da instituição. Instituição é uma empresa, instituição é um aparelho da sociedade, né? Instituição é um órgão, um organismo formado por seres humanos e pessoas que estão ali para administrar, estão ali para fazer as coisas acontecerem aqui no plano terrestre, né, na dimensão em que nós vivemos. Então eu não estou aqui me propondo e me aventurando, me colocando em qualquer tipo de discussão em questão transcendental, mas sim com relação a questões aí políticas, né, nas quais a Igreja se colocou, né, se aventurou, vamos dizer assim, há uns tempos para cá, a estar participando. Então, quando você participa de um meandro, né, tipicamente mundano, então você está aí se colocando à disposição também de observações, de críticas, de estudos, de pesquisas e tudo mais, né? Então gostaria de deixar muito bem claro isso antes de começar a fazer qualquer tipo de comentário a respeito do tema que eu vou propor aqui. Muito bem. Também é interessante, no início, já começando, né, saber que existem 4 pilares básicos que determinam uma religião. O primeiro deles é a doutrina. A doutrina é o conjunto de normas, né? É aquilo que se acredita, é basicamente aquilo que é dito por seus líderes, é basicamente aquela questão onde estão ali fundamentados, onde estão documentados os princípios daquela religião. Quais são os princípios da religião, né? Em segundo lugar, é o rito, né?
Primeira doutrina, segundo rito. A Igreja Católica possui 6 ritos, né? 6 liturgias eucarísticas diferentes, para quem não sabe, né? Todo mundo talvez imagina que a latino-romana seja única, mas não é. Existem outros 5 ritos diferentes, que nós basicamente podemos resumir como sendo a missa em que participamos. A missa é um rito, né? E dessa maneira, na Igreja Católica existem aí 6 ritos diferentes, tá? E terceiro são os símbolos, né? Entre os símbolos da Igreja Católica nós temos aí o peixe, a cruz, o crucifixo, o coração e assim por diante, né? A pomba, o pelicano, são símbolos do catolicismo. As chaves cruzadas, né? Esses são símbolos do catolicismo. E em quarto lugar está a Assembleia. Para você ter uma religião, você tem que ter uma legião aí de seguidores, né? Mais conhecido como Assembleia. Muito bem. Eu não vou me referir aqui a rito, eu não vou me referir a símbolos e eu não vou me referir aqui à Assembleia. Vou estar me referindo aqui com relação à doutrina, né? A doutrina da Igreja, ela, dentro da última proposição, né, que existe aí um compêndio que foi lançado no ano de 2004, conhecido como a Doutrina Social da Igreja Católica. Doutrina Social da Igreja Católica. A doutrina social é um conjunto de documentos, né, que a partir aí de reuniões, né, sínodos, concílios e tudo mais, foram sendo reunidos, e a partir desses documentos, né, escritos aí por alguns papas, né, formou-se então um conjunto de normas, né, e de proposituras para aquilo que a Igreja julga ser o correto em termos de justiça social, né? E só para vocês terem uma ideia, são cerca de 8 encíclicas, né? Desde a primeira de Leão XIII, no início do século XIX, né? E passando aí pelo Papa Paulo VI, passando por João XXIII, passando por Paulo II, né? Então são aí 8 encíclicas que foram juntadas, e mais uma série de documentos e cartas, e a partir disso foi feito um compêndio de documentos, e a partir disso então foi esquematizado, foi aí vamos dizer assim, organizado, né, aquilo que é conhecido como doutrina social da Igreja Católica. A Igreja, né, ela, apesar do nome doutrina social, a Igreja adotou esse nome, né, exatamente porque até mesmo dentro do catecismo da Igreja você vai estar encontrando ali que existe uma contrariedade tanto pelos 2 modelos conhecidos, né? Os 2 modelos, 2 sistemas de governo e economia conhecidos, né? Que é comunismo e capitalismo. E dentro do catecismo da Igreja é bastante claro, né, o afastamento da Igreja desses dois extremos, né? E a Igreja se propõe, inclusive utiliza esse termo dentro da doutrina social, se propõe a ser uma terceira via, né, com relação tanto a comunismo como a capitalismo. O termo não está correto, porque a Igreja abraçou um princípio socialista, mas que nós vamos ver aqui agora, né? Trata-se de um princípio liberal e também naturalista. Vamos estar mostrando a vocês aqui essa questão.
E vamos deixar claro que se alguém aí da igreja quiser se manifestar, quiser contrapor o que está escrito nos seus próprios documentos e o que eu estarei expondo aqui, estou à disposição, né? Se quiserem debater a respeito disso também, podemos nos encontrar e podemos aí nos conversar a respeito. Mas na realidade é exatamente isso que acontece. A princípio vou dar uma lida aqui para vocês, né, a respeito da doutrina, o que está colocado no caput do documento conhecido como Doutrina Social da Igreja. A doutrina social da Igreja Católica é, sim, um conjunto de princípios, critérios e diretrizes de ação com o objetivo de interpretar as realidades sociais, culturais, econômicas e políticas, determinando sua conformidade ou inconformidade com os ensinamentos do Evangelho sobre a pessoa humana e a sua vocação terrena e transcendente. Sendo principal, ela pode ser adaptada às necessidades sociais de cada tempo e de diferentes lugares. Além disso, os ensinamentos sociais católicos não formam uma doutrina utópica e estática, mas constitui-se numa aplicação dinâmica dos ensinamentos de Cristo para mudar as realidades e circunstâncias das sociedades e culturas correlatas e concretas. Muito bem. A princípio, eu gostaria de dizer a respeito desse caput, desse início, né, que na verdade nem tudo foi citado em termos de, eles colocam aqui, né, culturas econômicas e políticas, né? Exatamente na questão econômica, a Igreja Católica ela simplesmente lavou as mãos, né? Ela simplesmente subestimou uma hierarquia existente dentro daquilo que nós conhecemos como sistema, e eu vou estar comentando com vocês aqui agora. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, são 8 encíclicas, né, que fazem parte da doutrina social da Igreja, né? A de 1891, o Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, a 40º ano de Pio XI em 1931, João XXIII em 1961, a Mater et Magistra, Paulo VI, a encíclica Populorum Progressio de 1967 e 80ª Adveniens em 1971. E daí veio João Paulo II com a Laborens Exercens de 1981, Solicituto Rei Socialis em 1977 e finalmente a Centésimos Anos em 1991. Então esses são as 8 encíclicas, né? E dentro da doutrina social eles colocam aqui alguns princípios básicos, né, que condensa a doutrina social da Igreja, né? Aqui vocês já vão começar a entender algumas coisas que estão aqui dentro desses princípios básicos, e vocês vão ver que na verdade o princípio ele é muito mais liberal, né? Mostra um alinhamento da Igreja com o liberalismo do que propriamente dito rejeita esse liberalismo, né? Eu costumo sempre dizer aqui que eu aprendi muito, né, com Dom Lefebvre, né, Dom Marcel Lefebvre, nos documentos que ele deixou, nos livros que ele deixou, porque ele fazia ali naquele momento, né, exatamente no Concílio Vaticano II, um pouco após, né, quando acabou surgindo toda a questão aí do conservadorismo da Igreja, o aparecimento da fraternidade sacerdotal Pio X, né? Então eu vejo ali Dom Marcel Lefebvre, um
vamos dizer assim, aquele que antecipou, aquele que acabou denunciando em primeiro momento, em primeira mão, tudo o que se passaria na igreja e as transformações que estavam acontecendo, né? E hoje eu vejo, né, eu vou chegar aqui com vocês, a doutrina social da igreja, ela muito mais, ela coloca no jogo que nós temos hoje, né? Ela coloca a igreja dentro do sistema, ela localiza a igreja dentro do sistema conforme ele está implantado. E apesar de ter ali o nome social, ela esconde, né, a doutrina social da igreja, ela esconde uma série de princípios liberais, né, que estão sendo apoiados sim pela igreja, né? Existem os princípios liberais, estão claríssimos, né, colocados aqui, inclusive eu até lamento porque não vejo em nenhum lugar, né, maiores comentários a respeito. Todo mundo aí, eu vejo aí pessoas falando a respeito do socialismo da igreja, mas não sabem defini-lo, não sabem definir isso. Não é porque tem o nome socialismo é que você vai exatamente estar agindo aí de uma maneira socialista, né? Então eu vejo dentro da doutrina, né, principalmente dos princípios básicos, né, a gente já pode começar a ver algumas coisas aqui, como por exemplo, né, dignidade da pessoa humana, né, respeito à vida humana, princípio de associação, princípio da participação, opção preferencial pelos pobres, né. Aqui, com relação a essa palavra pobres, né, há uma pergunta que nunca foi feita à igreja: o que a igreja considera, o que a igreja admite como sendo pobre, né? Existe sim uma dimensão, não vem com aquela história, são os pobres de espírito, tal, são os pobres, aqueles que não têm vida digna. Isso aí é muito vago, muito aberto, né? E acaba não contemplando, né, com uma resposta assertiva aquilo que nós precisamos. Princípio da solidariedade, né? Aí vem um aqui que é muito interessante, e princípio da subsidiariedade, né, ou princípio dos subsídios, né? Por esse princípio deve respeitar a liberdade e proteger a vitalidade dos corpos sociais intermédios, por exemplo, a família, grupos, associações, entidades culturais e econômicas, ONGs, né, e sindicatos. Vou repetir: grupos sociais ou corpos sociais intermédios, por exemplo, a família, grupos, associações, entidades culturais, econômicas, ONGs e sindicatos. Bom, aqui, enquanto ele chegou ali com relação, por exemplo, à família, até aí, né, tudo bem. Agora, quando ele coloca aqui respeitar a liberdade, proteger a vitalidade de associações, entidades, grupos culturais, grupos econômicos e ONGs e sindicatos, aí vocês já podem imaginar o que pode estar por trás disso. Essas ONGs, esses sindicatos, essas associações e tudo mais, são parte da superestrutura do sistema. Superestrutura do sistema. O que a igreja coloca aqui como sendo parte intermediária, né? Na verdade aqui a igreja imagina assim: o governo, o povo, e nesse meio aqui todas essas associações aí, ONGs e tudo mais, né? Tudo isso que está aqui imaginado, né, está aqui colocado pela igreja, na verdade é parte da superestrutura, assim como a própria Igreja Católica faz parte da superestrutura do sistema. E como é que isso aí funciona? Não serve a associação, ONG, a própria igreja, né,
sindicatos aí, eles colocam aqui como sendo aí ouvidos do povo, né? Ou seja, o povo, as pessoas vão lá e se colocam ali numa associação, se colocam ali numa igreja, se colocam ali numa ONG, e essa ONG ela vai ouvir a todos e vai levar aquilo que o povo imagina, aquilo que o povo quer para os nossos queridos políticos que estão aí dentro do governo. Na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, as ONGs, sindicatos, igrejas, elas servem mais para estar aí plantando, né, opinião, certo? Disponibilizando opinião, né? Fazendo aquele jogo, né, que está ali no intermédio, né, de formação de opinião. Eles é que falam, a ONG é que fala, o sindicato é que fala, a igreja é que fala, e o povo vai ter que ouvir. Então não é bem assim. Esses grupos, essas associações, conforme está sendo colocado aqui, que merecem liberdade, etc, 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 são formadores de opinião, né? O governo chega para essas ONGs, chega para esses sindicatos e chega para esse pessoal aí e diz assim: olha, eu quero que o povo pense exatamente a respeito disso, o povo fale isso aqui, o povo se coloque nessa condição, né? Porque nós estamos aí com os problemas aí de corrupção, etc, né? Estão roubando demais, então nós precisamos manter o povo calmo, né? Então aí entra a igreja, por exemplo, para manter o povo calmo, né? Então você tem ONGs ali, olha, o negócio é o seguinte, hein? Nós temos que quebrar o pau aqui, que nós estamos precisando disso, daí vem a ONG e diz assim: não, mas não é bem assim, vamos com calma, vamos devagar. Então, o objetivo desses corpos sociais, né, como é conhecido aqui, como está aqui colocado, corpos sociais intermédios, né? Esses corpos sociais intermédios, eles na verdade são formadores de opinião. Eles estão ali para falar para o povo, não para ouvir o que o povo tem a dizer. Então, aqui já existe uma colocação dúbia, né? Que na verdade vai contrapor-se aí aos poucos, né, ao que sim, está dentro desses documentos aqui, que foram aí concentrados e foram aí feito esse compêndio conhecido como doutrina social da igreja, né? Esse princípio se opõe às formas de centralização, burocratização, né, assistencialismo e da presença desnecessária e injustificada do Estado, né? Então aqui já foram bem claros aqui, né? O Estado ele não pode se envolver com nada, certo? O Estado não pode estar se envolvendo na organização social, ou seja, a sociedade elas tem que estar livre para estar se desenvolvendo aí da maneira que ela bem entender, e o Estado não tem que estar lá. Só que quando ele diz isso, voltamos aqui um passo anterior, nós temos aí os formadores de opinião para fazer com que o povo siga aquelas opiniões aí que estão sendo colocadas por esses corpos sociais intermédios, né? Então, prestem atenção, né? Vamos acompanhando aí, né? Do aparelho estatal no meio da sociedade civil, admitir de forma inadequada não admitir ou admitir de forma inadequada a liberdade de iniciativa privada, econômica e os monopólios desnecessários e justificados concorrem para desrespeitar este princípio, né? Muito bem, aqui vamos, né? Não admitir ou admitir de forma inadequada a liberdade de iniciativa privada. Então eles colocam aqui a possibilidade, né, de se admitir, sim, a iniciativa privada, econômica e os monopólios. A igreja está colocando aqui, né? Olha, pode existir a iniciativa privada, pode existir o monopólio
e pode existir a questão da iniciativa econômica, né? Coloca aqui sim ou não, não diz nem se sim nem que não, né? Só diz aqui, né? Não admitir ou admitir, não admitir ou admitir. Quando eu digo sim ou não, né? Alguém te pergunta alguma coisa, então é sim ou não? Eu digo sim ou não, né? Depende, né? Entende? Mas quando eu digo depende, eu estou admitindo, eu estou aqui deixando em aberto que eu admito, né, a iniciativa privada, admito a iniciativa econômica e admito os monopólios, certo? Eu admito os monopólios. Então, por aí vocês já veem, né, mais um princípio liberal que está dentro da doutrina social da igreja, né? A igreja, ela apoia assim, ela está assim, né, de acordo com a iniciativa privada, está de acordo com a questão econômica, está de acordo com os monopólios e deixou aqui bastante claro, né, que o Estado não se intrometa, né, com questões de burocratização, centralização, assistencialismo, presença desnecessária e injustificada do Estado, né? O Estado não tem que estar se metendo nesse quesito, né? Depois aqui vem mais alguns princípios: princípio do bem comum, princípio da destinação universal dos bens, né? O homem, segundo essa doutrina, foi criado o operator, né? Ou seja, para trabalhar. As realidades criadas são boas em si mesmas, existem em função do homem. O trabalho, portanto, pertence à condição originária própria do homem, tá? Então, de acordo com a doutrina social da igreja, o homem foi feito para trabalhar, né? Já dentro do nacionalismo, existe o princípio que o homem foi feito para pensar, né? O homem foi feito para pensar e não simplesmente para ser um burro de carga, um burro de olaria, conforme quer aqui a doutrina social da igreja. Então, mais um motivo, né? A partir do momento que eu transformo o homem num mero trabalhador, né? Eu coloco nessa dimensão apenas de trabalhador, né? Eu estou aqui criando uma massa muito grande de mão de obra que deve estar disponível a qualquer hora, a qualquer momento ao sistema. O trabalho representa uma dimensão fundamental do homem, como participante da criação e da redenção. O trabalho é o meio de santificação. Está aqui, né? Doutrina social da igreja. O trabalho é meio de santificação. Tá. Se nós dermos uma olhadinha, inclusive Max Weber fez um estudo a respeito disso, a respeito do ascetismo intramundano, uma observação feita aí com relação ao protestantismo, né? Que o protestantismo ele fez possui, né? O protestantismo possui aquela ideia da predestinação, ou seja, alguns aí são predestinados, né? E portanto trabalhar é louvar a Deus, né? Quando você trabalha, você louva a Deus, e você trabalhando e produzindo riquezas, você está louvando a Deus. Ou seja, se você possui uma casa de 5 milhões de reais, um Porsche último tipo, né? Deus o abençoou grandemente porque você trabalhou muito, né? E assim acontece, né? Então o trabalho é uma forma de santificação. Ou seja, eu coloco um fardo em cima do cidadão dizendo assim: olha, se você não trabalhar, você não vai ser santificado, viu? Se você, conforme foi colocado ali em cima, né, o homem foi feito para trabalhar, né? Se você não trabalhar, você não é santificado, né? Então uma correlação, né, muito tênue, né, já nessa colocação aqui com a predestinação protestante, né?
o que não é verdade, né? Se você for pegar ali pelos evangelhos, né, e você for concluir, o trabalho em nenhum momento ele é colocado ali como forma de santificação, né? Mas aqui ele já entrou como forma de santificação, né? Assim como a nossa missa no Concílio Vaticano II, essa nova missa nova que nós temos aí, ela é uma missa protestante, e dentro da doutrina da igreja já existe ali esse princípio protestante. Não sei se é para agradar, né, protestantes, mas o trabalho é meio de santificação. Não é, né? Não é. Se nós pegarmos isso teologicamente falando, trabalho não é meio de santificação. A igreja forçou a barra nesse quesito, né? Os direitos do trabalhador se baseiam na natureza da pessoa humana e na sua dignidade, né? O magistério da igreja enumera, dentre outros, a justa remuneração, direito de repouso, trabalho em ambiente que não lese a sua saúde, etc., a integridade, Outro detalhe que existe dentro da doutrina social da igreja é exatamente quando a igreja se refere a essa dualidade, né, essa relação capital-trabalho. Quando a igreja se refere a capital dentro da doutrina social da igreja, ela não está se referindo a dinheiro, ela não está se referindo ao mercado financeiro, ela está, na verdade, se referindo aí aos meios de produção, tá? Isso aqui já ficou claro aqui numa série de textos aqui que eu li, né? A referência sempre com relação aos meios de produção, ao patrão, ao feriado, aos direitos trabalhistas, etc. Então isso daí é meio de produção. A igreja, ela não cita em nenhum momento o capital, né, como sendo a ferramenta do sistema dentro da organização, né, dentro do sistema financeiro. Ele sempre se refere ao capital dentro da doutrina social da igreja como sendo os meios de produção, e não como o verdadeiro, né, os verdadeiros aí causadores de todos os problemas das nações, os verdadeiros causadores das guerras, os verdadeiros causadores da miséria da África, os verdadeiros causadores que estão escondidos dentro do sistema financeiro. Conforme eu citei aqui, né, dias atrás, para você invadir um país hoje, você não precisa mais produzir uma guerra. Através do sistema bancário é possível fazer isso, né? Quando você vê hoje aí na televisão Donald Trump dizendo que está impondo sanções à Rússia, está impondo sanções à Venezuela, à Coreia do Norte, etc., Donald Trump está estrangulando o sistema bancário desses países, estrangulando o sistema bancário desses países. Sabem? E essa é a ferramenta, né, ligada ao sistema financeiro, sistema bancário. Portanto, dentro da doutrina social da igreja, eu tive a curiosidade, não se cita nem uma vez sequer a palavra banco, nem a palavra banqueiros, né, nem sistema financeiro. Isso não é citado dentro da doutrina social da Igreja Católica, tá? E esse é o principal inimigo de todas as nações da face da terra, o sistema financeiro. Muito pelo contrário, a doutrina social da igreja, ela preconiza, né, em alguns momentos ali, a necessidade de haver um alinhamento com o sistema financeiro, né? Curioso isso, né? E quando eu falo aqui do liberalismo, né, quando Dom Marcel Lefebvre falava a respeito do liberalismo da igreja, né, muitos aqui
não acreditava, não é mesmo? Aí vem: o acordo entre patrão e empregados não é suficiente para legitimar a quantum da remuneração. Ela deve ser suficiente para o sustento digno do trabalhador e da sua família. Bacana, né, dizer um negócio desse aqui, a relação entre patrão e empregado, né? Parece que nós estamos aí no tempo no início do século XIX, né? De repente deve ser parte de algum documento aqui de Leão XIII, né? Mas a questão toda é a seguinte, né? E os juros? E os juros, hein, Igreja Católica? E a usura, né? Que afeta hoje todos os trabalhadores, né? Afeta todos os cidadãos, todos os habitantes, talvez aí, né? Do mundo ocidental, na face da Terra, né? Eu estou colocando o mundo ocidental aí porque o mundo africano, por exemplo, aquela miséria toda que está lá, é causada pelo sistema financeiro, viu, Igreja Católica? Se vocês não sabem, né? Quando eu falo aqui Igreja Católica, estou me referindo aí a bispos, padres, papa, cardeal e toda essa gente, né? Que muitas vezes se arroga no direito aí de estar comentando a respeito dessa doutrina aqui como sendo a oitava maravilha, né? Só que vocês se esqueceram de estar colocando dentro da oitava maravilha, né? O problema central, o inimigo número 1, né? Que é o sistema financeiro. Olha só que bonito, né? A doutrina social reconhece a justa função do lucro, mas o lucro que por si só não indica que a empresa esteja servindo adequadamente à sociedade. Aqui eles falam do lucro de uma propriedade, por exemplo, de uma empresa que vai produzir essa caneta aqui, né? É lógico, existe aqui um custo de materiais, de mão de obra, né? Aí o dono da empresa, né, coloca aqui um lucro sobre esse produto e coloca à disposição no mercado, né? Agora, eu acho muito interessante a igreja não citar o lucro, né, produzido pelo dinheiro, tá? Os banqueiros, eles não produzem nada. Eles apenas têm dinheiro lá, a grande maioria dele sem lastro nenhum, né? E eles emprestam esse dinheiro e cobram o lucro deles, que possui um nome diferenciado, que é conhecido como juros, né? A igreja não comenta a respeito disso, né? A igreja não comenta a respeito disso. A igreja se esquece, por exemplo, com uma nação como o Brasil, 50% do nosso PIB, do Produto Interno Bruto do país, vai parar na mão de bancos privados para pagamento de juros, né? A igreja se esquece disso, a igreja não comenta isso. A igreja não comenta que 200 milhões de brasileiros, né, talvez, é claro que eu estou exagerando, o número não é esse, né, possui aí cartão de crédito, cheque especial, etc., que ficam ali à disposição, né, vamos colocar assim, à disposição do cliente, né, que são verdadeiras armadilhas, né, para que ele tome aquele dinheiro, né, e devolva aquele dinheiro, pagando por ter ficado aí algum tempo com aquele dinheiro. Ou seja, aqui normalmente, né, o que gera riqueza é o trabalho, né? Agora, o dinheiro, ele não gera o dinheiro, ele não produz nada, né? O que produz riqueza é trabalho. Dinheiro não produz, né? Dinheiro não produz nada, mas mesmo assim, sem produzir nada, ele acaba tendo aí uma gratificação, um lucro, né, para o banco, né? E acima de todo e qualquer outra atividade que você possa imaginar, né? Qual outro investimento, qual outra empresa, por exemplo, no Brasil, tem um crescimento de 30%, 40% ao ano, conforme tem aí os bancos, né? E a igreja simplesmente não se atentou ainda a esse detalhe. Dentro da doutrina social da igreja não existe menção nenhuma com relação ao mercado financeiro, com relação a essa questão dos juros, né? Com relação à usura.
Esse é o nome correto. A Igreja Católica simplesmente se esquece da usura e simplesmente abandonou, né, essa questão. A liberdade econômica é apenas um elemento da liberdade humana. Olha aqui que bonito, que linda frase. A liberdade econômica é apenas um elemento da liberdade humana. Claro, né? 65 elementos no mundo possuem o equivalente a 90% das riquezas que os outros 90% da população da face da Terra possui, né? Então é a liberdade que eles têm, esses 65 elementos aí, apesar de ser vamos dizer assim, uma minoria ridícula, né? Ela tem direito, sim, como liberdade humana, né, a liberdade econômica, claro, né? Quando aquela se torna autônoma, isso é, quando o homem é visto como um produtor ou um consumidor, né, de bens e como sujeito que produz e consome para viver, então ela perde sua necessária relação com a pessoa humana e acaba por alienar e oprimir, né? É interessante, né? A igreja, ela costuma escrever essas coisas assim: a liberdade econômica é apenas elemento da liberdade humana. Ah, maravilha. Depois embaixo ela coloca assim: ah, mas quando ela se torna, vamos dizer assim, ela torna o homem apenas um consumidor, eu não sei em que planeta esse pessoal está vivendo, né? Porque, na verdade, quem de nós aqui não é consumidor, né? Quem de nós não é consumidor? Nós temos, para atravessar a rua aqui da frente da minha casa, eu estou gastando dinheiro, tá? Somos consumidores, nem que seja para você não fazer nada, você é um consumidor, tá? Você vai gastar a roupa que você usa, o sapato, né? Sem contar os impostos, né, que vem por trás disso daí tudo. Então, sabe, não existe como, é um tremendo absurdo, né? É um alinhamento total da Igreja Católica com a questão do liberalismo, né? Vamos ver aqui mais um pedaço aqui. Deve haver um complemento entre o Estado e o mercado, de modo que aqueles bens necessários que o mercado, por sua atuação natural, não possam fornecer, seja fornecido pela ação estatal. Prestem bem atenção nessa frase, né? Se o mercado não puder fornecer alguma coisa, aí o Estado vai lá e fornece, né? É uma coisa assim muito infantil, né? Uma colocação muito infantil, né? Porque deixa claro que aí pararam de me chamar aqui. Porque deixa claro que vamos dizer, o mercado, ele tem toda a liberdade para fornecer aquilo que ele bem entender, né? E também isso daí fora discussão ética sobre tudo que o mercado produz, né, e oferece, seja lícito ou ilícito, né? Agora, o mercado, ele tendo liberdade, né, para fornecer, ele pode fornecer o que ele quiser. É só o Estado daí, se faltar alguma coisa, daí o Estado vai lá e complementa, né? Aí entra a questão das privatizações, né? Na ideia da igreja, né, o Estado não tem que se intrometer, por exemplo, com o fornecimento de energia elétrica, né? Isso aí tem que estar na mão do mercado, porque só se o mercado não puder fornecer, é que daí o Estado vai lá e acaba fazendo aí o fornecimento daquilo que faltou, né? Então, essa é a ideia da igreja liberal, né? Bastante liberal e bem neoliberal, inclusive, né? Colocando-se aí dentro dessa questão, né? O consumo deve ser exercido sem esquecer o dever da caridade e tal, né? Os consumidores são chamados a preferir os produtos das empresas não só pelo critério de preço e da qualidade, mas também
levando-se em conta a existência de adequadas condições de trabalho nesses estabelecimentos, bem como o grau de respeito para com relação ao meio ambiente e com relação às pessoas. A igreja se esqueceu de um país chamado China, né? Se esqueceu de um país chamado Indonésia, se esqueceu do Mianmar, se esqueceu de uma série de países aí onde a mão de obra é escrava, e conta com dinheiro, né? Dinheiro do sistema financeiro aos montes, né? Para produzir produtos baratos para que sejam vendidos aí em todas as partes do mundo e com isso ganhar-se mais dinheiro, né? Eu acho muito interessante, né, que a igreja não cite em nenhum momento o sistema financeiro. A igreja simplesmente tira o sistema financeiro, não comenta a respeito de bancos, não comenta a respeito da usura, a respeito de juros. É lamentável, né? Vamos ver aqui também. Só um instante, deixa eu dar uma silenciada nesse negócio, né? Porque senão fica difícil. Pronto. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Vamos ver aqui que está muito bem. Tem algo interessante que é exatamente o seguinte, né? Até eu acabei fazendo aqui uma menção, né? Uma frase dita pelo ex-presidente dos Estados Unidos, né, em 1881, o James Garfield. Todo aquele que controla o volume de dinheiro de qualquer país é o senhor absoluto de toda a indústria e comércio. E quando percebemos que a totalidade do sistema é facilmente controlada de uma forma ou de outra por um punhado de gente poderosa no topo, não precisaremos que nos expliquem como se originam os períodos de inflação e depressão. Bom, interessante, né? O único problema é que esse presidente aqui, o James Garfield, algumas semanas depois que ele proferiu isso daqui, ele foi assassinado, né? Assim como Abraham Lincoln. Até hoje existe aí suspeitas do que realmente teria acontecido, porque Abraham Lincoln tentou acabar com a usura nos bancos americanos e acabou sendo também assassinado. Usura, cobrança de juros, né? E também nos remete, né? Coloca aqui que por um punhado de gente poderosa no topo, não precisamos que nos expliquem como se originam os períodos de inflação e depressão. O Brasil passou por um período de inflação violentíssimo aí, né? Com o tamanho da dívida pública, né, que foi aí tomando dinheiro dos bancos, né, desses banqueiros privados. A maioria do nosso dinheiro, que o dinheiro que seria do governo, do Estado, foi parar na mão desses bancos. O banco simplesmente segurou a circulação, segurou a liquidez desse dinheiro, né, fazendo com que toda a nação brasileira sofresse com uma inflação altíssima, sofresse com todos os problemas aí que nós sofremos, quebras de empresas, desemprego e tudo mais. Isso tem endereço fixo, viu? E lamento a Igreja Católica se eximir da questão do sistema financeiro e nunca fazer uma menção sequer a banqueiros, né? Nunca fazer uma menção sequer aí ao sistema financeiro, à cobrança de juros, à usura, né? E de expor esse tema
em suas homilias. Fica aí falando aí de governo militar, fica falando de ditadura em hora de missa, né? Ah, porque a ditadura é militar, etc. Escuta, vamos voltar para a terra, né? Vamos botar o pezinho no chão. Tem muito padre aí que está precisando tomar aí um chazinho de Simancol e começar a falar um pouco aí a respeito dessa questão do sistema econômico, tá? E para encerrar, né? Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importarei com quem redige as leis. Muito bem, frase escrita por Mayer, Amschel, Bauer, Rothschild, né? Sr. Mayer, Amschel, Bauer, Rothschild. Para quem conhece o sobrenome Rothschild, já sabe do que eu estou falando. Vocês podem até aí fazer aí uma pequena pesquisa, vocês vão encontrar a respeito do que eu estou falando, e também no nosso canal ali, na nossa página, o Nacionalista, eu vou estar divulgando, estar colocando mais alguma coisa a respeito desse tema, né? Desses temas, né? Então é isso, meus amigos. Eu lamento dizer a vocês, né? Isso é uma colocação importante, né? Que a igreja aparentemente socialista, como todo mundo pensa, né? A igreja aparentemente, né, comunista, como muitos dizem, não está nesse caminho aí não, tá? A igreja apoia o liberalismo com toda a força. Está aqui, né? Doutrina social da igreja. Doutrina social da igreja. Ler as coisas com cuidado, entender as coisas com cuidado. Eles não são contrários ao sistema financeiro conforme ele está posto, tá? Eles são apoiadores daí da superestrutura do sistema, né? E não se opõem nem um pouco aí à usura, aos juros, etc. Não comentam uma palavra sequer, né? Eles falam muito aqui, eles agem muito aqui exatamente como socialistas, né? Como os sindicalistas, né? E ficam apenas naquela briguinha ali superficial entre patrões e empregados, né? Empresas e trabalhadores. Eles ficam aí nesse mercadinho aí, né? Eles ficam aí nesse meio aí, né? Patrões e trabalhadores, etc. Só que o que está acima disso, né? O sistema financeiro, a Igreja Católica não diz uma palavra sequer. Tá bom? Obrigado, queridos amigos. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu falo de improviso, eu não tenho nenhuma pauta pré-estabelecida, né? Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem deixar escrito aí no meu perfil no Facebook, que eu responderei a vocês aí com todo o prazer, né? E é isso aí, né? Vamos ler, vamos conhecer, porque o nacionalismo, ele é justiça, o nacionalismo é conhecimento, o nacionalismo o objetivo do homem é pensar e não apenas ser um burro de carga trabalhador. Grande abraço a todos, um ótimo final de semana, fiquem com Deus.